E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo aí ao canal do Obreiro Leandro Mendes. E se o conselho fosse bom, ele era vendido, né? Então, vou vender para você um conselho, tá? E o pagamento é você comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Esse conselho não é de graça, não. Fique de boca fechada e vá cuidar da sua vida. Muitos problemas que você passa por causa da sua boca e que você cuida da vida do outro. Você evitaria muitos problemas se você ouvisse mais, falasse menos. Principalmente na Igreja Universal. Se você é um membro, se você está como obreiro, como pastor, então você sabe muito bem como que funciona a doutrina da igreja. E quantas pessoas elas impedem o crescimento dela, impedem o agir de Deus na sua própria vida, porque elas não cumprem o que está escrito na palavra. Está lá escrito que o justo não se justifica. E se você anda na justiça, não tem o porquê você se justificar, ficar falando, querendo estar certo, quando as pessoas insistem em dizer que você está errado. O que importa não é se é o certo ou se é o errado, não é se você tem razão naquele devido momento, mas se você está vivendo na justiça. Se você está buscando a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Buscar a justiça de Deus é colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Não importa se a pessoa do lado ela está colocando a palavra em prática ou não. Não importa se muitas das vezes aquele que está acima de você, que era para te ajudar, está te prejudicando por ele não estar colocando a palavra de Deus em prática. Não queira se justificar pelos erros dos outros. Não queira se justificar porque estão lhe acusando. Entende? A palavra de Deus diz que nós temos um advogado e esse advogado é Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos um juiz e esse juiz ele é Deus. Entende? Então, não se importe por acusações. Não se importe porque estão apontando o dedo para você. Não se importe porque muitas das vezes estão tendo uma má impressão de quem você é, pelo que você fez. Não se importe, porque acusaram Jesus. Acusaram Jesus. Cuspiram em Jesus. Chamaram Jesus de Beelzebu, né? Rei dos demônios, como que pode? Mas ele sabia quem ele era, sabia qual era o propósito dele aqui na terra, e ele não deixou nada disso impedir que ele cumprisse o propósito dele, que era morrer na cruz. O teu propósito é carregar a sua cruz. Você tem uma cruz a carregar. A cruz que nós temos a carregar é a palavra de Deus se cumprir na nossa vida. Entende? Essa é a cruz, você cumprir com a palavra. Você amar, mesmo não sendo amado. Você perdoar, mesmo muitas das vezes as pessoas não te perdoando. Entende? É você dar aquilo que você tem. Então, feche a sua boca. Quando você for falar, fale com Deus. Quando você for falar com alguém, fale aquilo que o Espírito Santo te direcionou. Peça sabedoria. Entende? Quantas foram as vezes que eu ouvi: quem é você? Quem é você para falar? Quantas foram as vezes que me perseguiram porque muitas das vezes eu falei algo bom, falei algo muitas das vezes para ajudar alguém, mas falei na hora errada, falei com a pessoa errada.
A pior coisa que tem é você falar a coisa certa com a pessoa errada. É você falar com um tolo. Porque o tolo, ele distorce e destrói aquilo que é bom. Quantas foram as vezes que na obra de Deus, ou entre amigos e familiares, eu falei algo para ajudar, falei algo de coração, sabe? Até bíblico, mas a pessoa interpretou errado. Ela não consegue ler e identificar o que há no meu coração. E fui perseguido, fui caluniado, fui mal interpretado. Então, não haja pelo sentimento, não. Entende? A palavra de Deus, ela é clara. Não repreenda o tolo. Não repreenda o tolo. Caso se você for falar algo para alguém, fale com o sábio. Não lance pérola aos porcos. Mas a gente erra muito, peca muito com isso aqui, ó. Com a língua. Então, quantos problemas você deveria ter evitado simplesmente se ficasse calado? Quantos problemas você deveria ter evitado se simplesmente ficasse calado? Mas você foi falar. Falar muitas das vezes daquilo que não vive. Falar muitas das vezes daquilo que não conhece. Falar muitas das vezes daquilo que você ouviu alguém falar. Mas de fato você não viveu para saber explicar. Entende? Então, o ser humano tem o defeito de querer falar da vida do outro. É por isso que tem a parábola daquela que um está olhando o cisco no olho do outro, mas ele não consegue enxergar a trave que tem no próprio olho. A verdade é que a gente fala muito. Então, é um conselho. Já tem um tempo que eu parei de querer ajudar quem não quer ser ajudado. Parei de falar as coisas certas para as pessoas erradas. Parei de querer estar certo. Agora eu quero ter resultado. Porque o resultado que você dá na sua vida é mais do que 1000 palavras. Você pode falar o que for, mas a pessoa vai olhar para o resultado da sua vida. Não adianta você falar do amor se você não tem amor para dar. Não adianta você falar de conversão, de libertação, se você está lutando para se libertar. Não adianta. Não adianta você falar de prosperidade se ainda você não conseguiu prosperar. Não adianta você falar de Jesus se ele ainda você não conseguiu encontrar. Então, você tem que falar com a sua vida. Você tem que falar com o seu testemunho. Porque somente assim as pessoas vão querer te ouvir. As pessoas, elas vão até você para te escutar. Você não vai fazer esforço para poder falar. Porque elas vão ver o fruto, vão ver o testemunho e vão querer saber como que você conseguiu chegar lá. Então, eu digo mais uma vez, feche a sua boca e pare de falar. Cuide da sua vida e ouça as pessoas. Porque Deus te deu 2 ouvidos e uma boca para você ouvir mais e falar menos. Esse que vos fala gosta muito de falar. Eu gosto muito de falar. Eu falava demais. Tanto que eu era inconveniente. Falava coisas para ajudar, mas com pessoas que não queriam escutar. Falava coisas para me justificar. Me defendia, porque era injusto aquilo que eu estava sofrendo. Entende? E queria me justificar. Mas nós temos que cumprir a palavra de Deus. Entende? Então cumpra a palavra de Deus. O justo não se justifica. E não queira se defender, porque você tem um pai. Você tem um advogado.
você tem um juiz. Se estão te julgando, não tem problema. É o falso juiz, são falsos juízes. Se estão te condenando e te acusando, não tem problema. Você tem um advogado. Simplesmente se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar de servo. Se coloque no seu lugar de amigo. Se coloque no seu lugar de filho de Deus. Porque no momento certo, ele vai se levantar. E a sua vitória vai chegar. Então, eu reconheço que muitas coisas que eu passei, muitos problemas que eu arrumei, muitas mesmo, seja eles qual for, espiritual, financeiro, familiar, ministério, né? A maioria deles, 95% dos problemas que o ser humano arruma é porque ele procura, porque ele não sabe falar, ele não sabe pedir, entende? Ele entra em brigas aonde Deus não mandou ele entrar. Ele fala coisas cujo Deus não mandou ele falar. Aí ele vai ter que aprender da pior maneira possível. Entende? Então preste atenção em você. Pare de ficar prestando atenção no outro. Preste atenção no que você fala, no que você ouve, no que você pensa, no que você sente, no que você faz e como você reage. Porque ninguém pode mudar a sua vida além de você mesmo e o poder de Deus. Fechou? Então, mais um conselho. Feche sua boca. Fale menos. Ouça mais. Que você vai ganhar. Fechou? Deixa eu ver se tem mais algum conselho aqui. Eu tenho um montão, mas por hoje é só. Eu vou estar fazendo vídeos diários que agora eu estou em casa de molho. Dá pra ver? Quebrei o tornozelo. Agora eu vou ficar em casa. Quer falar? Faz um canal no YouTube. Quer falar? Faz um canal no YouTube e comece a falar. Fale. Por quê? No YouTube, ouve quem quer. Ninguém é obrigado. E sempre vai ter alguém que vai te escutar. Nem que seja uma pessoa. Mas com certeza ela vai se identificar com você. Entende? Quer falar? Fale com Deus. Quer falar? Fale com Deus. Desabafe com Ele. Quer falar? Fale com quem realmente vai te dar ouvido. Com quem te ama. Quem te respeita. Quem está comprometido com o seu sucesso. Quer falar? Fale com o sábio. Fale com aquele que tem um coração humilde, simples. Entende? Não fale com o orgulhoso. Não fale com o prepotente. Não fale com o tolo. Não fale com aquele que pensa que está de pé. Mas, se ele não cuidar, ele vai cair. Entende? Fale com você mesmo. E fique atento à voz do Espírito Santo. Porque ele sempre vai enviar alguém para que você venha falar com ele. Fechou? Então, tem uma palavra que diz que um navio tão grande, um navio enorme, já viu o tamanho de um navio, como que é um transatlântico? Tão grande, enorme, que comporta milhares de pessoas dentro, mas com um leme tão pequeno em comparação àquele navio. E se aquele leme virar 1 grau errado, ele vai perder o curso, o rumo. Entende? Se virar aquele leme, já era. Ele pode sair da rota, encalhar, bater e afundar, por causa que desviou. O nosso foco é Jesus. O nosso foco é o reino de Deus. O nosso foco é a salvação. O nosso foco é o amor, é o respeito. O nosso foco é falar somente as coisas do Espírito. O nosso foco é fechar a nossa boca e abrir só quando Deus permitir. Isso é a coisa mais difícil do mundo, pessoal. Então, fale menos. É difícil, mas
eu sei que você vai evitar muitos problemas e vai ter a direção e a solução de muitos outros que está na sua vida quando você falar menos, ouvir mais e fazer mais. Fechou? Então, esse conselho não foi de graça. Se você está até o final, compartilhe com alguém, com um obreiro da Igreja Universal, com um membro, com um pastor, com um vizinho, um irmão, alguém que muitas das vezes fala demais. E por ele falar demais, ele tem arrumado problemas. Tem muita gente que diz assim, eu falo mesmo, mas eu falo certo. Mas você fala o certo na hora errada. Você fala o certo com as pessoas erradas. Você fala o certo, muitas das vezes fazendo o que é errado. Entende? Então, o problema está no seu falar. Fale menos, ouça mais. E quando eu falo para ouvir, não é ouvir a mim, não. Não é ouvir as pessoas, porque as pessoas elas falam demais também. Mas ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a palavra de Deus. Ouça o conselho de Deus que chega até você. Porque o Espírito Santo, ele usa tudo e todos para falar com a gente. Está me usando agora para falar contigo. Mas mesmo quando ele não usa ninguém, ele fala direto no seu coração. Então, de repente, esse vídeo só é uma confirmação para que você venha cumprir aquilo que Deus já falou no seu coração. Fale menos, ouça mais. E quando for falar, fale somente aquilo que Deus permitir, aquilo que é bom, aquilo que é amável, louvável. Fale no Espírito. Entende? Fechou? Um abraço, Deus abençoe vocês e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.